Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa sala virtual, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula de História. Na aula de hoje nós daremos continuidade ao assunto acerca da Revolução Russa de 1917. Na aula anterior, nós falamos das condições econômicas, políticas e sociais da Rússia antes da Revolução de 1917, como também falamos das fases da Revolução, que foi a Revolução Menchevique, que ocorreu em fevereiro de 1917, e a Revolução Bolchevique, que ocorreu em outubro de 1917. Daremos sequência, portanto, a respeito da Revolução Bolchevique propriamente dito. Muito bem, então, quem assume o poder da Rússia em outubro de 1917 é Lenin, líder bolchevique. Os bolcheviques que havia derrubado os mencheviques. E, considerando que os bolcheviques eram a ala, o partido mais radical do que os mencheviques, Lenin irá implementar na Rússia algumas medidas que são consideradas de cunho de natureza socialista. A exemplo do confisco das terras, as terras que pertenciam à nobreza, as terras que pertenciam aos membros da Igreja Ortodoxa Russa. Essas terras foram distribuídas para os camponeses. A outra medida de Lenin é nacionalizar ou estatizar a economia. Isto é, os bancos que eram privados se tornaram públicos, as minas de ferro, as indústrias. Então, toda a atividade econômica que era de iniciativa privada passou para a iniciativa do Estado. Lembrando, como eu falei na aula anterior, uma das características do socialismo é exatamente a existência da propriedade pública e não da propriedade privada, como é típica dos países capitalistas. A outra medida adotada por Lenin vai ser a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que a Rússia era um dos países que faziam parte da Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Entente. Lenin entendeu que a Primeira Guerra Mundial, por ser uma guerra imperialista, capitalista, não era, portanto, uma guerra do interesse da nova classe que assumiu o poder na Rússia. E quem seria essa nova classe? Os operários e os camponeses. Daí que a Rússia é retirada da Primeira Guerra Mundial. A outra medida também, que acontece no governo de Lenin, foi a execução da família imperial russa. O czar Nicolau II foi brutalmente executado a mando das forças bolcheviques. Até então, a família se encontrava prisioneira. Mas para evitar que houvesse uma tentativa de retomada do poder por parte da monarquia absolutista russa, os bolcheviques resolveram eliminar toda a família de Nicolau II. O Nicolau II ele se tornou, para a Igreja Ortodoxa Russa, um santo, né? O São Nicolau. Também alguns membros da sua família, se não toda a sua família, também foi santificado pela Igreja Ortodoxa Russa. Isso se vê
a estreita relação entre a religião ortodoxa e o governo dos czaristas da Rússia. Muito bem, então, dito inicialmente as primeiras medidas adotadas pelos bolcheviques a partir da Revolução de 1917, no governo de Lenin, dando sequência, portanto, a Rússia vai entrar numa guerra civil. Essa guerra civil acontece de 1919 a 1922, há quem fale de 1918 a 1922. E essa guerra civil foi travada entre quem? Entre o Exército Vermelho, que apoiava os bolcheviques, ou seja, os revolucionários, e o Exército Branco, que era o exército composto por aquele grupo de pessoas que era contrário à Revolução Bolchevique. Quem era? A nobreza, a burguesia industrial, né, os altos militares que integravam o exército dos czares, como também o Exército Branco contou com a ajuda de países estrangeiros, seja enviando armas, enviando dinheiro, como também militares. Então, de um lado, se tinha o Exército Revolucionário, que era o Exército Vermelho, e do outro lado se tinha o Exército Branco, que era dos contra-revolucionários, ou seja, aqueles que eram contrários à Revolução. O Exército Vermelho, ou seja, os bolcheviques, os camponeses, os operários, alguns intelectuais, foi treinado, foi dirigido por uma figura importante na história da Rússia, chamada Trotsky, Leon Trotsky, uma das mais importantes personalidades do contexto da Revolução Bolchevique de 1917. Essa guerra, sem dúvida alguma, vai arruinar as precárias situações da Rússia, que tinha participado da Primeira Guerra Mundial, a Rússia, que já era um país economicamente atrasado, a Rússia, que tinha sofrido a Revolução de Fevereiro, derrubado o seu czar, e que já havia participado de uma outra segunda revolução, que é a Revolução de Outubro de 1917. E agora estava entrando numa guerra civil. De um lado, o Exército Vermelho, que apoiava o governo de Lenin, e do outro, o Exército Branco, que era contrário às medidas e o governo dos bolcheviques liderado por Lenin. Essa guerra, ela vai vitimar cerca de 4 milhões de russos. Então foi uma guerra destruidora. Há quem diga que essa guerra, o número de mortos tenha sido maior. Muito bem, o que vai acontecer? Fome, os camponeses estavam na guerra, e mesmo assim, Lenin vai adotar uma política chamada comunismo de guerra. Ou seja, para sustentar o Exército Vermelho, que estava lutando contra o Exército Branco, russo, o Lenin, ele obrigou que os camponeses, que os trabalhadores dos campos fornecessem o pouco que tinha da sua produção para alimentar as tropas do Exército Vermelho. É claro que essa medida, chamada comunismo de guerra, vai criar uma insatisfação muito grande nos camponeses, que já tinham perdido, que já produzia tão pouco, mas tinha agora que atender às decisões do Lenin num esforço chamado comunismo de guerra. Diz a lenda, se é lenda, pode ser que não seja verdade, mas só para ilustrar, que a fome era tão grande
que alguns soldados bolcheviques do Exército Vermelho chegaram a comer a sola da bota. Então isso ilustra a fome que reinava a Rússia no contexto da Revolução Civil. A Revolução Civil, que vai de 1919 a 1922, ou alguns que dizem que é de 1918 a 1922. Vocês vão ver essas datas aí. Mas o importante é que vocês saibam que essa guerra civil se instalou pós a tomada do poder pelos bolcheviques e as medidas adotadas por Lenin que contrariavam os interesses da elite antes dominante. Resultado: quem ganha a guerra? O Exército Vermelho. Então, o exército liderado por Trotsky venceu o Exército Branco, que contou com a ajuda de todos aqueles que eram contrários à Revolução Bolchevique, ou seja, a nobreza, os descendentes dos czares, os altos comandos do exército que apoiavam os czares, a alta burguesia, enfim, que contou também com a ajuda de países estrangeiros. Cerca de 14 países estrangeiros colaboraram com o Exército Branco e ainda assim foi derrotado. Então foi uma guerra desastrosa que vitimou 4 milhões de pessoas, que arruinou a economia da Rússia. Muito bem. Em 1922, Lenin cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética, que se tornou o maior país do mundo, que vai vigorar de 1922 até 1991. Então, em 1991, é extinto a União Soviética. Muito bem, então em 1922 surge um novo país com o nome de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o primeiro país socialista do mundo, que vai se tornar depois a segunda maior potência do mundo, rivalizando com os Estados Unidos. Outra informação importante. Como a Rússia, terminada a Guerra Civil, a Rússia estava aniquilada, destruída. E Lenin vai adotar uma política chamada NEP, Nova Política Econômica. Essa política econômica de Lenin, ao contrário do socialismo, ela tem a natureza capitalista. Ou seja, Lenin vai permitir a existência de pequenas propriedades privadas, pequenos comércios, para gerar riqueza e tirar a União Soviética do desastre que foi a Guerra Civil. Lenin chamou essa medida de um passo atrás para dar 2 passos à frente, ou seja, era apenas uma estratégia momentânea para retirar a União Soviética da fome, da grave crise econômica, mas continuar com a ideia do socialismo propriamente dito. Então, essa questão é uma questão que cai em vestibulares sob a NEP, nova medida econômica, adotada por Lenin para retirar a União Soviética pós a Guerra Civil de uma devastadora crise econômica. E essa medida consistia em privatizar certos setores da economia, ou seja, foi uma medida capitalista, né, para tirar, naquele momento, a União Soviética do atoleiro econômico. Em 1924, Lenin morre. Então, o governo de Lenin é de 1917 a 1924. Um governo, portanto, quase todo em guerra,
quase tudo marcado por destruição econômica, caos social. Após a morte de Lenin, a União Soviética, o governo da União Soviética vai ser disputado por dois personagens importantes. Trotsky, que eu já falei anteriormente, que foi o responsável para treinar, armar o Exército Vermelho e dar-se a ele o crédito da vitória, da sua estratégia. E do outro lado tinha um personagem chamado Joseph Stalin, ou simplesmente Stalin. Lenin, se pudesse escolher, preferiria Trotsky, até pelo feito que ele fez na Guerra Civil. Mas Stalin, ele era um cara muito bem articulado, politicamente falando, e ele vai acabar ganhando a disputa de Trotsky. Então, de 1924 até 1953, na Rússia, nós temos o governo de Stalin, que também é chamado de stalinismo, que eu vou tentar detalhar para vocês um pouco mais à frente. Antes, eu quero citar aqui para vocês, isso também pode cair em algum assunto, a diferença entre a visão de Trotsky da visão de Stalin. Trotsky pensava o seguinte, que a União Soviética, enquanto país socialista, deveria, ao mesmo tempo que construir o socialismo na União Soviética, deveria expandir o socialismo para o mundo. Quer dizer, construir o socialismo em outros países. Por quê? Porque se a União Soviética se tornasse o único país socialista do mundo, estava correndo o risco diante dos países capitalistas que cercava, portanto, a União Soviética. Então, a União Soviética seria uma espécie de ilha. Já a ideia de Stalin era o contrário. Stalin, ele defendia a ideia de que o socialismo teria que ser consolidado primeiramente na União Soviética. Então, teria que fazer o dever de casa, para só depois de consolidado o socialismo na União Soviética, deveria se expandir para outras partes do mundo. Quem ganha a batalha? Joseph Stalin. Muito bem, então, o governo de Stalin é de 1924, após a morte de Lenin, e vai até 1953, que é também chamado de stalinismo. O stalinismo, ou governo de Stalin, é um governo autoritário, totalitário, como o fascismo na Itália, como o nazismo na Alemanha. A diferença é que o stalinismo é de esquerda. O fascismo e o nazismo são governos totalitários de direita. Observe que eu estou falando de uma forma conceitual, porque é de fundamental importância, principalmente para a gente compreender os movimentos políticos dos dias atuais. Então, o stalinismo era um governo considerado totalitário, com as mesmas características do governo fascista, só que era de esquerda. O governo fascista e nazista eram totalitários, mas de direita. Então, são características do stalinismo o unipartidarismo, ou seja, a existência de um único partido, que era o Partido Comunista da União Soviética, que pode ser chamado também de bolcheviques. Era um partido de censura, de perseguição. Todos os opositores, aquelas pessoas que poderiam pensar contrário a Stalin, foram perseguidos, mortos. Inclusive Trotsky, que era o grande inimigo do ponto de vista de visão, de ideologia em relação a Stalin, que poderia ameaçar o poder de Stalin, teve que fugir da União Soviética. E mesmo fugindo da União Soviética, ele foi morto tempo depois no México, pela
orientação e pelo o Serviço Secreto de Inteligência da União Soviética. Então, é um governo autoritário, é um governo do unipartidarismo, personalista, ou seja, Stalin se torna uma figura endeusada pelos soviéticos. Ele também é uma figura carismática, assim como Adolf Hitler foi na Alemanha. Então, essas são basicamente as características do stalinismo, certo? Um outro detalhe interessante é que muitos dos opositores de Stalin foram trabalhar num campo de concentração na Sibéria. Sibéria é uma das regiões mais geladas do mundo. Ele inventou uma construção de uma ferrovia para lá, simplesmente para colocar os seus opositores. Então, o mundo, no contexto dos anos 20, foi um mundo, esse assunto que a gente vai trabalhar depois com vocês, a ascensão dos governos totalitários, tanto de esquerda quanto de direita. Um exemplo do totalitarismo de esquerda é exatamente o stalinismo. Muito bem, falando um pouco da economia do governo de Stalin. Stalin ele vai implantar a coletivização da economia agrária, ou seja, ele vai criar cooperativas onde todos os trabalhadores vão trabalhar para atingir certos objetivos de uma forma comunitária. Ele vai criar os planos quinquenais, que é uma economia planejada de 5 em 5 anos. Então se perguntava, o que nós vamos fazer nesses 5 anos? Qual o interesse que o Estado soviético tem que produzir? Qual a nossa prioridade? E aí eles tinham que produzir exatamente aquilo que foi estabelecido por Stalin durante os planos quinquenais. É bom dizer que Stalin ele vai investir na indústria de base, na indústria pesada, né? E um pouco mais tarde na indústria de armamento. Stalin vai conseguir elevar a União Soviética, ainda que por um preço muito caro da morte dos seus opositores, da perseguição dos seus opositores, ele vai elevar a União Soviética à categoria da segunda maior potência do mundo. É ele quem vai liderar a União Soviética no contexto da Segunda Guerra Mundial, enfrentando as tropas nazistas e implementando nos alemães as suas primeiras e decisivas derrotas. Então, para o desfecho da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai trabalhar depois, a figura de Stalin foi muito importante no que diz respeito à vitória dos aliados. Ok? Espero que vocês tenham aprendido. Lembrando que isso não é tudo. Isso é apenas um roteiro da minha fala. O tudo é você estudar em seu livro, tudo é você estudar em outras fontes. Como eu tenho dito, conhecimento não se economiza. Não se limite à minha fala, não se limite ao que eu acabei de explicar para vocês. Busque sempre ir mais além. Um abraço e até a próxima. Tchau.